Agora a gente vai até o interior de São Paulo, porque a repórter Maiara Luna está ao lado do nosso colega, grande colega do jornalismo aqui do SBT, Carlos Nascimento, que esteve conosco por muitos anos e também tem uma história muito linda com Silvio Santos, inclusive uma história de superação, num período que Nascimento não estava bem de saúde, Silvio o acolheu. Maiara, é com você. É isso mesmo, né? Estamos aqui em Torrinha, viemos aqui na casa do Carlos Nascimento, né? Esse grande apresentador, grande jornalista, também referência para todos nós. E hoje, esse dia triste, né? Mas estamos aqui fazendo essa homenagem para o Silvio Santos. Aproveito para deixar o meu abraço, né? De toda a equipe aqui do SBT Central, a vocês aí que estão nos assistindo. Vamos falar então com o Carlos um pouquinho, ele que está aqui do meu lado. Carlos, hoje então estamos aqui prestando essa homenagem e você esteve muitos anos, né, com o Silvio, acho que foram 14, 15 anos lá, né? Fala um pouquinho pra gente desse legado do Silvio. Bem, boa tarde a todos. A primeira coisa que eu devo dizer é que, claro, aqui em casa nós ficamos hoje à frente do televisor acompanhando o trabalho de vocês, né? E a única coisa que nós não sentimos foi tristeza, porque tudo que vocês mostraram no ar com a presença do Silvio Santos, seja em que fase for da vida, era de alegria. O Silvio foi um comunicador para que as pessoas se sentissem no alto, se sentissem bem, felizes, alegres, né? Então, assim, a gente, claro, está lamentando uma data muito triste, porque eu acho que não será fácil a televisão do mundo ter um outro Silvio Santos. Acho muito difícil. Eu estava, inclusive, acompanhando as manchetes internacionais que saíram hoje sobre ele, né? Considerado uma lenda da televisão, e isso é verdade. Então, acho que a nossa conversa aqui, apesar do que aconteceu, ela deve ser uma conversa de alto astral. E nisso eu queria começar a falar do dia em que eu fui contratado pelo Silvio Santos, né? Eu fui à casa dele. Ele saiu, eu nunca tinha estado pessoalmente, ele saiu de bermuda e chinelos. E aí levou-me para assinar o contrato, juntamente com o advogado e outras pessoas. Era uma solenidade, na verdade, né? Aí, quando acabamos de assinar os papéis, tudo, ele disse assim, olha, hoje a minha mulher não está aqui em casa, hoje quem manda aqui sou eu. E abriu uma porta de correr, assim, e havia uma mesa posta, né? E ele falou, olha, eu preparei essa mesa para você em homenagem à sua contratação. Aí nós fomos olhar a mesa do Silvio Santos, na casa dele que ele fez, tinha guaraná, coxinha, empadinha, sanduichinho, docinho e pipoca. Aí o advogado falou assim para mim, escuta, Nascimento, nós viemos aqui para... você vai ser contratado para o telejornal para apresentar o programa infantil do SBT, né? E nesse dia, o Silvio falou assim, está vendo? Isso aqui é porque você dá ibope e tem prestígio. É como jogador de futebol. Enquanto for assim, você sempre será bem recebido. Agora, não pode deixar a bola cair, né? Ou seja, o Silvio tinha bom humor, mas ele tinha objetivos. Ele era um cara que sabia o que queria e como que a empresa dele deveria funcionar. E ele transmitiu sempre esse desafio para todos nós, né? Num momento, logo depois, ele me convidou, eu fazia um telejornal e ele queria que eu fosse fazer 2. Então ele me chamou para saber quanto que eu queria ganhar mais para fazer o outro telejornal, né? E eu pedi uma importância. Aí ele disse assim, mas isso aí o comitê não te paga, o comitê não vai concordar com esse valor de jeito nenhum. Eu falei, ô Silvio, então, mas o que o comitê paga? Se você pedir X, o comitê paga. Eu falei, então tá bom, fica acertado assim. Aí fui perguntar para o Guilherme Stolhar, eu falei, Guilherme, quem que faz parte do comitê do SBT, que aprova salários e tal? Ele falou, Nascimento, não tem comitê nenhum aqui, o comitê é o Silvio. Ele fala isso que é para você não brigar com ele, para fazer de conta que tem outras pessoas, mas o negócio é com ele, é só com ele, né? Então, assim, eu sempre tive essa visão do Silvio, uma visão muito alegre, né? Uma visão de um cara muito criativo, o que, na verdade, se espalhou pela empresa inteira, né? O SBT sempre foi um lugar de muita criatividade. E para vocês, né, que estavam ali à frente, apresentadores, jornalismo, ele pedia essa leveza também, né? Ele trazia isso para vocês, essa alegria, para vocês passar isso para o público, né, com essa leveza, né? O Silvio, na verdade, ele nunca gostou muito do jornalismo na forma, né? Ele sabia da importância do jornalismo para transmitir informações, cultura, conhecimento e também para renda, né? Para faturamento. Ele sempre falou para mim,
Falei, eu não sei não, se eu teria jornal na minha empresa, mas aí quando o faturamento é bom, eu gosto. Eu falei, claro que ele gosta, né? Agora, o que ele queria era bom gosto, alegria. Ele não queria um jornalismo assim que só falasse, só desse notícia ruim, tudo isso. Mas nunca o Silvio interferiu. Dizia assim, ô Nascimento, você não devia ter dito isso, não devia ter dito aquilo, tal assunto eu não gosto. Jamais. Isso ele, aliás, é um compromisso que ele assumiu no primeiro momento. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, você vai ser o editor-chefe do jornal? Eu falei, vou. Ah, você apresenta e comanda? Eu falei, sim. Ele falou, então tá bom, eu nunca vou interferir. Você vai dizer o que você quiser, colocar notícias que deve, fazer da forma como você achar. Agora, uma coisa, se você fizer bobagem, você vai ter que se haver comigo, evidentemente. Mas em 16 anos, né, boa parte desse tempo, eu comandei os telejornais, nunca, ninguém, nem ele, nem ninguém veio dizer o Silvio gostou ou não gostou. A única vez que eu recebi um pedido, um aviso de que o Silvio queria alguém no jornal, foi o dentista dele. Porque o dentista tinha desenvolvido alguma coisa, algum procedimento odontológico que favorecia as pessoas, era interessante. Aí ele pediu, nós demos a entrevista, ou seja, foi algo de utilidade pública, né? Mas política, essas coisas, jamais. E a lembrança que fica, então, agora é essa alegria, essa humildade do Silvio, né? Esse legado para toda a vida, né? Para todos que estão nos acompanhando. A inteligência dele, né? O Silvio era um cara muito inteligente. Às vezes ele dizia as coisas que pareciam óbvias, mas depois você ia pensar um pouco, você falava, puxa vida, o Silvio está enxergando isso daí, né? E ele sempre, nas poucas conversas que nós tivemos, foi assim. E sem contar também a generosidade do Silvio Santos. Eu passei um momento mais difícil da minha vida quando eu estava no SBT. Um belo dia eu fiquei sabendo que tinha um câncer de intestino no estágio mais grave que poderia ser. E eu tratei de avisá-lo. Outra coisa, as pessoas, você conheceu o Silvio Santos? Conheci. Você falava muito com ele? Não. O Silvio não era uma pessoa aberta, assim, de sair lá no SBT. Raramente encontrávamos com ele, né? E era uma pessoa que ele marcava a audiência para você ir falar com ele. Não adiantava você ir na porta, ele não atendia, né? Você tinha que saber a pessoa com quem você tinha que falar para ir lá conversar. Mas, enfim, quando eu fiquei doente, eu avisei. Ele falou, olha, você vai embora, vai cuidar da sua saúde, esquece isso aqui tudo e volte quando estiver bem, quando estiver recuperado. E foi o que eu fiz, né? No meio do meu contrato, da minha doença, venceu o meu contrato de trabalho, eu ainda tinha que fazer uma cirurgia dificílima. Aí ele mandou uma advogada na minha casa, com um contrato em branco, e falou, está aqui a renovação. Claro, os valores eram um pouco menores do que eu ganhava, né? Só que tinha uma cláusula que eu nem percebi, depois que eu vim ver, que se eu voltasse a trabalhar, eu tinha 50% de aumento. Então, aí eu conheci o Silvio Santos, que é o ser humano. Qual era o objetivo? A pessoa pensa assim, quando eu falo que eu tive a ajuda do SBT, do Silvio, quando fiquei doente, fala, eles pagaram a conta, o hospital era muito caro, foi isso. A gente associa tudo com dinheiro, né? E não é bem assim. O sentimento humano é o que acaba prevalecendo, né? Quando você gosta de alguém, você faz tudo que você pode para que aquela pessoa fique bem. Então, o que ele queria, na verdade? Quando eu saí do hospital, ele falou, olha aqui, você não vai ficar em casa de chinelos e pijama, porque é aí que você não vai se recuperar nunca, não é? Então, você tem que voltar a trabalhar. Eu falei, Silvio, mas eu não posso trabalhar de madrugada, eu fazia o Jornal da Madrugada. Ele falou, não, você vai voltar no SBT Brasil. Eu falei, mas o SBT Brasil já tem lá o Josival Peixoto e tem a Raquel Sherazade. Entendeu? Mas você vai lá também, vocês vão fazer em 3. Então eu achava que eu faria o SBT Brasil, nós 3, né? E ele falou, não, você vai fazer uma semana 3 dias, na outra 2 dias, depois o Josival inverte com você. Ou seja, eu pergunto agora aqui entre nós, né? Será que alguma televisão do mundo, pensando no seu apresentador, no seu jornalista, no seu âncora, fez isso, descaracterizou completamente um telejornal para que o sujeito pudesse estar lá? E eu digo assim, aquela oportunidade de eu voltar para o vídeo e exercitar a minha profissão foi o que me permitiu a recuperação, sabe? Se eu tivesse falado assim, eu não estou ganhando um bom salário, para que eu vou trabalhar? Aí que o Silvio Santos entrou e foi inteligente por mim. Um respeito mesmo, né, com a sua história, com tudo que você passou, né? Então, o que fica são todos esses sentimentos, né, de gratidão mesmo, né, pelo Silvio Santos e por tudo que ele fez também, né? Sim, claro, é uma gratidão humana, né, uma questão pessoal.
tá? Um agradecimento e profissional também, né? Agora, eu conheci o Silvio muito antes do que isso, sabe? Eu venho do rádio. Eu trabalhei muito tempo na Rádio Nacional de São Paulo, o Silvio ainda fazia o programa dele lá. Então eu era muito novinho, né? E era ao meio-dia que o Silvio fazia o programa. Eu fazia o noticiário, o Globo no Ar, na parte da manhã, às 9, às 10 e às 11 horas. Mas eu gostava quando o locutor do meio-dia faltava, chamava-se Repórter Nacional, que eu fazia o noticiário, porque no final a gente dizia assim, e agora pela Rádio Nacional, o programa Silvio Santos. E aí entrava aquela voz, Silvio Santos, vem aí, hey, lelê. E falava, esquindou. Um dia o Nelson Rubens, né, o colunista de televisão, ele chegou lá na Rádio Nacional e falou, hoje eu vou estrear no Silvio Santos, vou fazer parte do programa dele, no rádio, né? Que horas que ele chega? Eu falei, não, ele não chega. Como que ele não chega? Ele falou para eu vir aqui. Eu falei, não, mas ele grava numa fita. O Silvio vem aqui a cada 15 dias, faz uma gravação longa, vários programas, e você vai para o estúdio, vai acender uma luz vermelha, e a hora que ele chamar o seu nome, você vai, mas eu não sabia que ia ser, mas você fica sabendo, é desse jeito que nós trabalhamos, né? E é só uma outra história engraçada. Tinha um prédio do lado da Rádio Nacional, onde a gente guardava os automóveis, né, o estacionamento, chamava Edifício Minister. E o Silvio, quando ia gravar o programa, ele deixava o carro dele lá. E eu, na hora do almoço, saía da Nacional, tinha 1 hora para almoçar, pegar o meu carro e ir para a Rádio América, que ficava lá longe, lá na Vila Mariana, começar um programa ao meio-dia. Aí um dia eu saí no meu horário e tinha um túnel nesse Edifício Minister, um túnel escuro para carros, né? Eu vejo uma pessoa andando no meio do túnel. Eu segurei o carro, me desviei. Ele nem deu bola, ele passou e foi. Eu fui reclamar com o zelador, né? Falei assim, escuta, quem é ele? Ele falou, é o Silvio Santos. Ele não vai entrar pela porta principal, porque os fãs acabam pegando ele, então ele entra lá por aquele buraco. Eu falei, agora eu vou tomar mais cuidado, então. Tá certo, Carlos, muito obrigada, viu, pela sua participação, por disponibilizar também seu tempo aqui com a gente, né? É uma honra estar aqui com você. Tá bom, obrigado a vocês, eu que fiquei muito honrado de vocês terem vindo aqui, tá? E, gente, é o seguinte, eu acho que nós nunca teremos um comunicador igual ao Silvio Santos, mas ele é um incentivo para que nós formemos novos profissionais com tanto talento e com tanta capacidade, né? E hoje todo mundo quer trabalhar na comunicação, tá certo? Então, vocês todos se aprimorem. Quem sabe um dia alguém chega lá. Tá certo, então. Voltamos com vocês aí, né? Meus sentimentos a todos os familiares. E o Silvio, né, vai continuar deixando essa inspiração para todos nós. É verdade, viu, Maiara? Obrigada. Quero aproveitar para deixar um abraço, Sim. se você me permite, Márcia, para o claro. Carlos Nascimento, que é uma grande referência do nosso jornalismo aqui, com quem eu tive a oportunidade de, pela primeira vez ao vivo em rede nacional, lá de Minas Gerais, um jovem de 20 anos, entrar ao vivo. Quem me chamou no ponto foi o Carlos Nascimento. Então fica aqui, ele sempre lembrando, né, que o Silvio gostava de um jornalismo diferente. Eu acho que se não, eu e a Márcia, e eu digo porque a gente se conhece bastante, também como profissional, jamais existiríamos quem nós somos hoje se não fosse aqui no SBT, né, Márcia? Pela oportunidade e a liberdade que o Silvio Santos nos deu.